Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck, aqui pela TV 1000, canal 13 VHF, de União da Vitória, Paraná. Nosso endereço terrestre, porque no ar também estamos em Porto União e região. A edição dessa semana traz os destaques com relação ao 10º jogo do ano de voleibol do Colégio Estadual Túlio de França, de modo especial uma homenagem linda, emocionante ao professor Carlos Celso Zenf, aqui mesmo na escola da qual ele viveu boa parte da sua própria vida. Vocês vão conferir aí esses momentos marcantes. Então é isso, um instantinho só, estarei de volta. Bem, iniciando o primeiro bloco do programa desta edição, em que a gente homenageia o professor Carlos Celso Zenf e também mostramos um pouquinho do jogo do ano de voleibol aqui do Túlio de França, nós vamos entender por meio aí de uma vinheta, por meio de um vídeo que eu preparei, foi exibido aqui inclusive no Salão do Túlio, a respeito da história do professor Carlos Celso Zenf. Vamos conferir. Diante deste momento festivo em que o jantar do jogo do ano nos faz mais uma vez reunir, o foco óbvio para este vídeo seria o sucesso de um professor em sua trajetória na disciplina de educação física, especialmente na modalidade de voleibol. Mas hoje, neste momento ímpar, nós vamos falar disso de outra maneira, numa vã tentativa de explicar o que não se explica em sala de aula alguma, pois está além dela. Este ensinamento está no dia a dia, está na convivência plena, está na retidão da trajetória de um homem. Este é o tipo de ensinamento que não guardamos em livros, apostilas ou cadernos. É o ensinamento dado pelo exemplo que simplesmente sentimos, absorvemos e usamos como combustível para nossas vidas. É ser mais que professor, é ser pai. Assim, para não causar ciúmes em disciplina alguma que tenha sido ministrada nestes 70 anos do Colégio Estadual Túlio de França, foquemos inicialmente na hora do recreio. Ô hora boa! Sim, estamos falando do jogo do ano em homenagem ao professor Carlos Celso Zenf. É um reencontro de amigos que foram para outras cidades e hoje, nesse dia, nesse encontro do jogo do ano, retornam a nossa cidade para revermos, nos abraçarmos, fazermos uma brincadeira e posteriormente participarmos de um jantar de confraternização onde contamos histórias, choramos, rimos, cantamos. É esse momento histórico para nós que quero dizer para vocês, nada mais justo do que fazer essa homenagem ao grande mestre, professor Celso Zenf. Bom, o jogo do ano do Túlio de França é aquele momento, aquele dia mágico, né, que todas as grandes memórias do nosso tempo de atleta e de estudante e de companheiro da família Túlio de França aí vem à tona. É aquele momento que a gente fica projetando o ano inteiro, né, na cabeça, como é que vai ser, e é sempre com muita emoção, sempre com muita alegria, reencontrar todo mundo e reviver aquele espírito de alegria que era estar na família Túlio de França em todos os momentos, seja no ginásio de esportes treinando, dentro do ônibus, indo para os jogos ou no alojamento. É muito bom estar com essa turma de novo.
Falemos agora de biologia. Você já reparou? Nenhuma vida inicia sozinha. Sempre ela precisa da companhia de alguém para gerar frutos. Tampouco a história de uma vida pode ser escrita sozinha. Daí esse sentimento único por uma pessoa tão especial. Falar do professor Celso, em minhas palavras, eu até sou uma pessoa que não deveria falar, porque para mim foi uma pessoa sensacional. Foi uma pessoa que quando veio para cá, começou um trabalho seríssimo com os jovens alunos do Tour de France. Foi o criador de grandes atletas, tanto do feminino como do masculino. E deu sua vida pelo colégio. Até hoje eu tenho saudades e muitas honraria de ser um grande amigo dele. Celso, para mim, será um grande professor, como foi sempre um grande homem, um grande pai de família. Olha, eu sou meio suspeito para falar do Celso, porque nós temos uma amizade que vem do primeiro milênio, nós já estamos no segundo milênio. Então, há mais de meio século eu conheço e convivo com o Celso. Foram muitos anos de convivência na escola, aqui no Tour de France, na Faculdade de Filosofia e fora das atividades educativas, ainda no esporte. Então a gente tem uma convivência muito antiga e aí isso deixa a gente até meio sem jeito de falar, porque cria um tipo até de suspeição pela amizade, pelo tempo, pela convivência, uma pessoa extraordinária. Falemos de língua portuguesa. A palavra amizade, do latim amicus, possivelmente se derivou de amore, amar, ainda que se diga também que a palavra provém do grego. Mas o que importa mesmo é a amizade e o amor que provém do alemão Carlos Celso Zenf, pessoa cuja importância é impossível resumir num único adjetivo. Professor Celso Zenf, um amigo de todas as horas, das boas e das ruins. Um cara sincero, um cara honesto, uma pessoa firme, sem interesse nenhum, pela simples amizade, pela própria honestidade dele, a gente consolidou durante muito tempo e até a gente viu os filhos crescerem, a família se organizar. É uma pessoa especial na nossa vida. Falar sobre o professor Celso Zenf, ou o professor Carlos Celso Zenf, né, meu pai, e dar um adjetivo para ele é muito difícil. Porque eu poderia enumerar vários aqui: tolerante, educado, inteligente, organizado, dedicado. Mas, acima de tudo, eu acho que, para resumir o que ele é um exemplo de como ser humano, de como respeitar e tolerar todas as diferenças e enxergar na pior pessoa o melhor dela. É isso que ele é para mim, né? Todos os exemplos que ele deu para toda a nossa família Zenf e para a família Tour de France, é isso aí. Falemos agora de história, ou de histórias, principalmente daquelas que nos marcaram. Fui até muitas vezes na rua confundido com o professor Celso. Há um tempo atrás encontrei um rapaz na rua e ele veio, me abraçou: professor, como é que vai? Como é que está a Ângela? Como eu tenho uma filha chamada Ângela, eu disse: não, a Ângela está bem. E a Dani, o Celcinho? Eu digo: então tudo beleza. Aí o cara foi embora pensando que eu era o Celso. Então essa amizade que a gente tem, e até uma certa semelhança física, faz com que as pessoas até confundam, mas por outro lado, que é sinal de que a gente era bem quisto e lembrado por todos. O momento mais marcante com o professor Celso foi no ano de 1963, quando decidimos a modalidade de voleibol masculino entre o Tour de France e a cidade de Rio Negro. E o Celso, por uma circunstância da vida, um dos jogadores titular da equipe do Rio Negro ficou doente, que eram dois irmãos, o Zésio e o Zizo. E só sobrou no pavilhão do Túlio a quadra do voleibol.
de tanta gente que tinha dentro do ginásio. Então nós não tínhamos nem espaço para sair para buscar uma bola. E nós, infelizmente, nós tínhamos um time fabuloso, perdemos para o Rio Negro. E o Celso fez parte desse jogo, que ficou marcante para mim e também na vida do Celso. Agora, lembrar de histórias marcantes, eu tive inúmeras, desde as melhores até as piores. E em todas elas, ele sempre se manteve alegre, altivo, com um nível de esperança muito elevado, né? É uma pessoa que vive o presente. Aqui no Tour de França, a gente teve a metade da nossa vida, enquanto estudante, foi aqui dentro do colégio, ou em sala de aula, ou em treinamento no ginásio de esportes. Então é toda uma vida de benesses, de conquistas e de exemplos que nós recebemos do professor Celso, né? De uma maneira gratuita, prazerosa, honesta, generosa. É isso aí. Independente de credo, indiscutivelmente que a família é a nossa maior religião, é a nossa maior disciplina. Assim sendo... Bom, vieram com a proposta de eu falar um adjetivo pro meu avô. E eu fiquei pensando, eu poderia dar inúmeros adjetivos para ele. Por eu conviver, estar todos os dias com ele, desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu vou dormir, eu estou com ele. Então, durante todos os anos, eu poderia citar inúmeros adjetivos. Mas só que o que me vem na cabeça agora é de ser um homem sereno. Porque o homem que descobre a serenidade é aquele homem que traz a felicidade e o autoconhecimento. E isso são as coisas que o meu avô sempre trouxe a toda a nossa família. É a felicidade e a gente trazer o conhecimento para dentro das nossas casas. Não só o conhecimento intelectual, mas como o conhecimento espiritual que ele traz para a gente. Toda essa felicidade, essa alegria, toda essa serenidade que ele traz nos piores momentos. Então esse é o adjetivo que eu defino o meu avô. Pai, eu agradeço a Deus pela tua vida e peço a Ele que sempre te abençoe com muita saúde, muita paz, muito amor e muita alegria. Você me ensinou que o que realmente tem valor nessa vida são as pessoas e o bem que você pode fazer a elas. Você nunca me disse isso, mas deu muitos exemplos de amor, de carinho e de dedicação à família, ao trabalho, aos amigos e até às pessoas estranhas. Eu achei que eu não ia me emocionar. Obrigada pelo pai maravilhoso que você é, sempre foi, pelo grande avô e pelo grande amigo. Eu te amo muito. Encerramos falando da química que nos une em sentimentos de nossa tabela periódica vital, que nos traz de volta a cada ano ao Colégio Túlio de França para este momento único, este encontro fantástico, sempre resultando em moléculas sustentadas pelo seu principal elemento, a amizade. Conquistas que antes pareciam sonhos impossíveis, hoje concretizados e comemorados nesta noite por um time que, independente de resultados nas quadras, é também vencedor na vida, graças a seu professor, capitão, amigo, pai e avô, chamado Carlos Celso Zenf. Professor Cordovan de Melo Júnior, eu ia falar neto, mas teu pai é fundador do Túlio de França, é isso? Foi fundador do Túlio de França, 1947, né? Que começou lá onde que eu enchia, tá hoje. E depois ele veio em 51, ele veio para cá, aqui onde que se encontra nesse prédio próprio daí. Hoje nós celebramos boa parte da história do Túlio por meio da história do Celso, Carlos Celso Zenf, né? Não resta dúvida.
eu era aluno aqui do Túlio de França, já jogava para o Túlio de França o basquete, o voleibol, quando o professor Celso veio de Mafra para cá. Então, conheci bem o professor Celso, também deu um incentivo muito grande para que eu fosse fazer educação física. Ele é o professor Israel Pastucci, também um excelente professor, onde que tinha uma influência grande no meio da juventude. E o professor Celso, quando veio para cá, ele veio bastante jovem, então a gente se identificava bem com ele. E através da convivência nos levou a fazer também a Faculdade de Educação Física, onde que abraçamos essa profissão que é muito gratificante. Por meio de sua paixão por registros fotográficos, que ao lado da sua competência como profissional, que eu tive o prazer de ser treinado no basquetebol pelo senhor, tem essa questão do acervo do Cordovan, que hoje emprestou um pouquinho aqui de umas camisetas, bolsas, medalhas. O que é essa amostra que o Cordovan trouxe em relação ao Túlio? Isso aqui é uma amostra de algumas camisas, alguns uniformes que eu tinha no meu tempo como atleta e também do meu irmão. Nós temos uma blusa lá que naquele tempo não existia o agasalho, né? Então foi um uniforme de 1962, onde que era uma jaqueta que eles fizeram com a calça azul marinha, onde que colocaram 2 listas na calça branca. Então eles foram desfilar por ocasião dos Jogos Colegiais do Paraná, que era o grande evento que existia no Paraná, até antes do que os Jogos Abertos do que o Paraná, eram os Jogos Colegiais. Então eu tinha guardado. E depois, com o meu tempo de atleta, eu também guardei as camisas que eu joguei e tudo, eu sempre fui guardando. E hoje se tornou realmente um acervo. Tenho lá uma bolsa que você viu, de 1972, em Arapongas. Nós fomos vice-campeão paranaense dos Jogos de Voleibol, dos Jogos Abertos. Quer dizer, foi um feito inédito, porque a União da Vitória nunca mais conseguiu esse feito na final dos jogos que foi, não foi uns jogos regionais somente. Então eu guardei com a medalha, a camisa de época e também a bolsa que nós adquirimos durante os jogos. Então eu tenho o costume de guardar essas coisas, porque a gente relembra muitos fatos. E é uma matéria de esporte, eu tenho muitos troféus, medalhas antigos guardados, que eu acho que nós temos que guardar, porque é bem diferente dos dias de hoje. Hoje é muito aquela coisa muito feito em grande escala, tudo naquela época não. Alguns troféus, algumas medalhas eram feitos para certas ocasiões só. Então eu guardo isso porque é uma lembrança bastante, que emociona a gente bastante quando a gente vê tudo isso. Foi uma emoção também reencontrar o professor aqui na condição de entrevistado, mas de constante afirmação que eu faço de um grande amigo. Renovo minha admiração pelo professor, fica sempre à disposição a câmera e o microfone do meu programa. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade. Você sabe, sempre fui um atleta exemplar, jogou na equipe campeã também, aqui nos Jogos da Primavera, em outros jogos que nós fomos, tantos outros. Você esteve presente sempre. E não só você, da tua família, todos passaram pela minha mão, assim, entre aspas, como professor de educação física. Então a gente sente uma satisfação grande de encontrá-lo aqui, você agora como repórter, e esportivo também, você sempre estando prestigiando e engrandecendo o esporte de nossas cidades. Isso é muito importante, eu agradeço a oportunidade. Retomamos o programa no segundo bloco, já estou ao lado do homenageado, professor Carlos Celso Zenf. Nós vimos no primeiro bloco aquele vídeo que o senhor acabou assistindo aqui nesse momento. E a surpresa, professor? Foi emocionante, né? Não sei se eu sou merecedor de tanta homenagem, mas fiquei muito feliz e eu digo, Marcelo, até agora estou emocionado pelas manifestações de carinho, de apreço, mas eu acho que na minha vida profissional não fiz nada mais que a minha obrigação de ensinar, né? De passar para os meus alunos só coisas boas, coisas positivas e preparar o cidadão, que é a coisa mais importante
né, da vida. Professor, para a gente falar um pouquinho de voleibol, ou de esporte de modo geral, aqui em nossas cidades, como era e como está? Qual é o comparativo hoje? Está mais forte ou está mais fraco? Sendo sincero, por favor. É uma pergunta, Marcelo, difícil de responder. Eu acho que o voleibol teve uma evolução muito grande, né, na parte técnica, tática. Os recursos hoje são maiores, a própria estatura do atleta ela é exigida. Então eu vejo o meu filho, o Celcinho, ele é um atleta baixo, mas ele tem 1,84 m. Então, com os padrões do voleibol, ele é um atleta baixo. Então, eu acho que hoje o voleibol atravessa assim, um patamar do nível técnico muito elevado, né? É isso. E do esporte para a educação de antigamente, aqui no Colégio Túlio de França, onde o senhor acabou falando, inclusive revelando, e a gente vai aproveitar o espaço do canal aqui para mandar um abraço para sua esposa, que viveu mais quase a vida do Túlio do que a própria vida do lar. A educação de antigamente, em comparação com a de hoje, como é que é isso, nesse choque de momentos? Eu acho que antigamente havia mais um respeito mútuo, professor-aluno, aluno-professor, e coisa que, sinceramente, hoje não acontece. Antigamente havia muito respeito do aluno pelo professor e o professor respeitando sempre o aluno. Essa acho que é a grande diferença. Por ser educado e liberar o amigo logo para os seus colegas, mas não sem antes fazendo um remendo num agradecimento que o Celso acabou fazendo em relação ao próprio vídeo do primeiro bloco, porque na verdade o que eu fiz foi apenas juntar as maravilhas que sua própria vida escreveu. Então os cumprimentos não podem ser para outra pessoa a não ser para o senhor, pela retidão, pela forma de pai, educador, que o senhor sempre foi, continua sendo, e que justamente por causa dessa sua abnegação pela educação e pelo esporte, será para todos sempre. Parabéns. Tá, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Você me emociona, tá? Eu queria dizer para você que eu sou teu fã. Você foi sempre um grande músico, um grande maestro, entende? E que muitos deveriam se espelhar no seu trabalho profícuo. Parabéns.